Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa, dando continuidade ao nosso conteúdo. Iremos hoje da página 8 até a página 12, começando com interpretação de textos. Atividade 4 aqui, a interpretação de textos. Leia o texto abaixo. Argumento. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olhe que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Sem preconceito ou mania de passado, sem querer ficar de lado de quem não quer navegar. Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Paulinho da Viola, letrasterra.com. Com base na leitura atenta da letra da música, é possível compreender que o autor contra-argumenta com os argumentos propostos por outra pessoa. Tendo em vista essa informação, marque com X a opção cujo conteúdo apresente o argumento proposto. Letra A. O samba deve ser concebido fora dos moldes do passado. Letra B. Deve-se inserir no samba instrumentos musicais tradicionais. Letra C. Mudar o samba sem grandes alterações. Letra D. Conceber o samba nos moldes tradicionais. Vocês vão escolher uma dessas alternativas que estejam de acordo com os argumentos da música, da letra de música, e vão marcar aqui. Apenas uma é a correta. Leia o texto a seguir. Os filhos podem dormir com os pais? É um fragmento de texto, uma parte de um texto maior, tá? Então vamos lá. Maria Tereza. Se é eventual, tudo bem. Quando é sistemático, prejudica a intimidade do casal. De qualquer forma, é importante perceber as motivações subjacentes ao pedido e descobrir outras maneiras aceitáveis de atendê-las. Por vezes, a criança está com medo, insegura ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. Podem ser criados recursos para lidar com seus medos e inseguranças, fazendo ela se sentir mais competente. Pasternak. Este hábito é bem frequente. Tem a ver com comodismo. É mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar birra no meio da madrugada. E com culpa. Coitadinho, eu saio quando ainda dorme e volto quando já está dormindo. O que falta são limites claros e concretos. A criança que sacaneia os pais para dormir também o faz para comer, escolher roupa ou aceitar as saídas familiares. Isto é, setembro de 2003. Agora vamos para as alternativas referentes a esse texto. O argumento usado para mostrar que os pais agem por comodismo encontra-se na alternativa A. Os limites estão claros. B. A criança tem motivações subjacentes. C. O fato é muitas vezes eventual. D. A birra na madrugada é pior. Vocês vão escolher, dentre as alternativas oferecidas aí, aquela que condiz com o texto apresentado. Leia o texto abaixo. Cabral divide a ocupação holandesa em 3 períodos. O primeiro vai de 1630 a 1637, quando a resistência local é obrigada a abandonar Pernambuco e os holandeses passam a controlar os territórios que vão do Ceará à Foz do São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe. O segundo compreende os anos de 1637 a 1645, englobando principalmente o governo de João Maurício de Nassau e o começo da revolta luso-brasileira
Em 1640, Portugal voltou a ser independente da Espanha. O terceiro vai de 1645 a 1654 e marca a chamada Guerra de Restauração. Esta termina com a expulsão total dos holandeses. Foi exatamente nesse período que se deram as batalhas de Guararapes. Rodrigo Cavalcante, Aventuras na História, edição 55, abril de 2008. Então vamos aqui. As questões relativas a esse texto. O trecho que apresenta a informação principal do parágrafo é: letra A. O segundo compreende os anos de 1637 a 1645, englobando principalmente o governo de João Maurício de Nassau e o começo da revolta luso-brasileira. Letra B. O primeiro vai de 1630 a 1637, quando a resistência local é obrigada a abandonar Pernambuco e os holandeses passam a controlar os territórios que vão do Ceará à Foz do São Francisco. Letra C. Cabral divide a ocupação holandesa em 3 períodos. E letra D. O terceiro vai de 1645 a 1654 e marca a chamada Guerra de Restauração. Esta termina com a expulsão total dos holandeses. É nesse período que ocorrem as batalhas de Guararapes. Faça a leitura do fragmento abaixo. Menina bonita do laço de fita. Fragmento. Era uma vez uma menina linda. Os olhos pareciam 2 azeitonas pretas, brilhantes. Os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Número 1. A sentença que apresenta a informação principal do fragmento é: A. A beleza natural da menina bonita do laço de fita. B. O cuidado que a mãe tinha com a filha. C. A menina parecia uma princesa das terras da África. D. A paixão que o coelho sentia pela menina. Leia o texto abaixo. Os anões podem ter filhos normais. De modo geral, dependendo do tipo de doença, indivíduos afetados por essa anomalia podem ter desde um baixo risco até, no máximo, 50% de risco de passar o gene alterado para os filhos. Portanto, pessoas afetadas podem sim ter filhos normais. Indivíduos que têm estatura muito baixa pertencem a quadros de nanismo, cuja causa mais frequente são alterações ósseas chamadas de displasias esqueléticas. Essa anomalia faz parte de um grupo de doenças causadas por uma alteração no tecido ósseo que impede a pessoa de crescer adequadamente. Este grupo de patologias tem causa genética monogênica, isto é, causada por um gene específico, e pode ter várias formas de herança de acordo com o tipo específico de doença. Cernat, Mirlê Cecília Soares Pinho. Os anões podem ter filhos normais. Número 1. A ideia principal desse texto é a de que filhos de anões podem, letra A, pertencer a quadros de nanismo. B. Ter displasia esquelética. C.
ter filhos normais. D. Ter impedimento para crescer. Leia o texto. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço em novembro de 1957. 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. E Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Número 1. O texto Animais no Espaço. Uma das informações principais é: a cadela Laika foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. B. Os russos já usavam cachorros em suas experiências. C. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. E D. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Outro texto. Leia o texto abaixo. No Antigo Egito, o gato foi honrado e enaltecido, sendo considerado como um animal santo. Nesta mesma época, a gata transformou-se na representação da deusa Bastet, fêmea do deus Sol Ra. Na Europa, o gato se desenvolveu com as conquistas romanas. Ele foi admirado pela sua beleza e dupla personalidade. Ora um selvagem independente, ora um animal doce e afável. E apreciado ainda no século XI, quando o rato negro invadiu a Europa. No século XIII, desenvolveram-se as superstições e o gato passou de criatura adorada a infernal, associada aos cultos pagãos e à feitiçaria. A igreja lhe virou as costas. No século XVIII, ele voltou majestoso e em perfeito acordo com os poetas, pintores e escritores, que prestam homenagem à graça e à beleza de seu corpo. Vamos agora à atividade. A informação principal que se destaca no texto é: letra A trajetória do gato ao longo da história. Letra B. Justificar a importância dos gatos e dos ratos. Letra C. Descrever a história dos ratos ao longo dos tempos. Letra D. Citar superstições acerca dos gatos. Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Vocês vão respondê-las, tá? E enviar para o professor. Então, boa atividade para vocês, boa aula e até a próxima. Fiquem com Deus.